Bem, que tem muito conteúdo nesse mundo chamado YouTube sobre como empreender, como ser um empresário de sucesso, como você pode ter mais sucesso. É fato. Agora, você realmente para analisar esse conteúdo que você consumiu? Você, de fato, reflete em tudo aquilo que a gente conversa por aqui? Então, a minha pergunta para você hoje é a seguinte: que tipo de empresário você quer ser? Você quer ser aquele empresário que só pensa no lucro, em receber, em quando que o dinheiro vai cair na conta, porque eu já gastei o dinheiro que eu vendi? Ou você, de fato, tem um sonho de empreender, de viver do seu negócio, né, de prover para sua família o melhor através do seu negócio e quer que esse negócio ele cresça e continue firme, trazendo um legado para as gerações? Bem, se você é do segundo time, seja bem-vindo ao nosso canal do Destrava. Esse canal aqui ele tem o comprometimento em trazer informações reais, verdadeiras, validadas, para que você tenha sucesso no seu negócio, na sua jornada de empreendimento. Porque isso um dia mudou a minha realidade e eu acredito que possa mudar a sua realidade também. E por que eu estou falando isso? Porque não basta abrir um CNPJ, tá? Foi lá, fez o registro do CNPJ, gerou um número de cadastro nacional de pessoa jurídica que você pode se considerar empreendedor. Pois é. O verdadeiro empreendedor é aquele que vai empreendendo com os desafios, ele vai renovando a sua mente, ele tem um olhar estratégico, ele pensa lá na frente. Por mais que esteja difícil hoje, ele olha para trás, ele ajusta aquilo que está errado, ele conserta no meio do caminho e ele não desiste de viver o sonho que ele tem. E geralmente essas pessoas empreendem com medo mesmo. É uma coragem que vem do sonho, eu acredito. Agora, tem outros que crescem atropelando valores, né? Não respeitando os concorrentes, os fornecedores, os clientes. Pensam apenas no lucro, naquele dinheiro que vai entrar. E fechando uma primeira venda já pensando na próxima, sem o cuidado do pós-venda, né? Sem atenção se realmente a pessoa adquiriu o produto, se ela gostou, se ela ficou interessada, se ela vai voltar a consumir o seu produto. Isso porque tem gente que começa uma empresa, mas não começa uma carreira. Pensa apenas no agora e esquece de construir para o futuro. Sim, gente, essa semana eu quero muito conversar com vocês sobre legado, né? O que você vai deixar de legado, seja no âmbito de deixar algo de fato concreto para que a sua família dê continuidade e dali eles continuem a se manter, ou até mesmo, né, numa questão de propósito, porque a gente empreende com propósito e é o propósito que faz a gente permanecer, faz a engrenagem rodar. Porque se eu não empreender com propósito, eu desanimo muito fácil, isso é fato. Mas se eu tenho um propósito muito bem delimitado, muito bem claro para mim, por que eu estou fazendo aquilo, e sim, principalmente se esse propósito ele falar muito além do dinheiro, aí eu sim estou falando de um legado. E legado ele fica para gerações. E é nisso que a gente precisa pensar. Você está criando uma empresa para suprir a sua necessidade do agora, ou você, por mais que tenha começado a empreender pela necessidade, começou a entender que pode sair algo muito sólido disso e começou a planejar algo para o seu futuro. E aí eu quero trazer para você uma comparação entre o empresário visionário e o empresário imediatista. E no final do vídeo você vai entender, né, o que você é. E você não é porque você se identifica mais com um do que com o outro que isso está resolvido, não. A gente consegue, né, identificar os pontos que a gente está e transformar, desenvolvendo habilidades para que a gente consiga transformar a nossa realidade. Então, o empresário do futuro, ele pensa no futuro, ele investe em pessoas, processos e ferramentas. Ele tem as metas dele muito claras e firmes e elas são revisitadas, porque isso também é muito importante. Você fez um planejamento, né? Periodicamente você tem que ir lá revisitar aquele planejamento para ver se você está dentro do planejamento, se você fugiu do planejamento, se você precisa mudar esse planejamento. Ele sabe que o crescimento leva tempo e leva mesmo, gente. A gente não consegue começar nada hoje e amanhã ter muito sucesso. Ah, Flávia, mas fulano aconteceu isso. Foi ali uma estrela cadente que aconteceu. Isso não é padrão. E ele vê o negócio como legado.
que é o que a gente está falando aqui. Ou seja, ele vai preparar algo que mesmo na falta dele, ou mesmo que ele precise se aposentar, ele vai deixar um negócio sólido para que seja levado adiante, para que tenha continuidade. Mas agora, o empresário imediatista, o empresário imediatista, ele só pensa no agora. Ele quer lucro rápido, mesmo que custe caro depois. Por que a gente fala isso? Porque quando a pessoa não precifica bem e ela vai por achismo, pelo concorrente, ele acaba tendo mais prejuízo do que lucro. Ele toma decisões baseadas na urgência e não no seu propósito. Porque quando a gente tem um propósito, um porquê, eu realmente consigo basear as minhas decisões nesse porquê. Mesmo que eu saia perdendo, aparentemente, eu consigo ganhar lá na frente. Agora, quem é imediatista, ele só age na base da urgência. Vive apagando incêndios, ou seja, ele não tem tempo de planejar o próximo passo. Ele não tem tempo de planejar um marketing mais direcionado. O tempo dele na internet, ele acha que isso é bobeira. Ele não tem tempo de acompanhar os concorrentes, porque é importante você ver o que teu vizinho está fazendo. Até mesmo porque se você não concordar, você fazer diferente, se destacar. Ou ver se ele fala assim, olha, eles estão começando a ir por aqui. Por quê? Sabe? Isso é muito importante que o empresário seja estratégico. Outro, ele troca o longo prazo por uma venda a mais hoje. E sabe o que isso significa? Que ele acaba negociando os valores que ele tem e os seus princípios. Então, quando a gente começa a negociar os nossos valores, os nossos princípios, nossa, o que está em risco é muito mais do que o CNPJ, é muito mais do que o negócio, é o nosso caráter. E a gente precisa realmente refletir sobre essas atitudes. Construir algo sólido dá trabalho, gente, requer paciência e constância, perseverança, mas também traz uma segurança do crescimento real. Não é algo fictício, não é algo mágico ou até mesmo utópico, mas é algo palpável. Mas agora, quem vive sendo imediatista, vive só do agora, na incerteza de não ter construído nada para o amanhã. Sendo muito sincero e aberto com vocês, para mim, Flávia, empreender é muito mais do que vender, é muito mais do que você fechar um contrato. Mas pensa comigo, você tem uma responsabilidade que vai além de você, né? Acredito que tenha a sua família, alguém que vai depender de você em algum nível. E se você estiver pensando só no agora, no lucro do hoje, você não constrói nada para o amanhã. Mas se amanhã você precisar se afastar da sua empresa, como ficaria o andamento dessa empresa? Essa empresa, ela anda sem você? Mas você pode até falar assim, Flávia, mas é um MEI, é um microempreendedor individual. É uma empresa que eu faço os bolos, eu produzo os bolos e eu vendo os bolos. E aí disso vem o meu sustento. Sim, e eu entendo isso. E é por isso que eu te incentivo a construir algo para o futuro. Porque se você faz o bolo, né, de uma maneira única, que todo mundo gosta e as pessoas compram de você, você começa a montar um padrão e ensinar alguém. E aí você pode contratar um funcionário ou até mesmo alguém da sua família que se interessou por esse ramo. Você começa a passar os ensinamentos e a fazer igual. E aí você tem uma continuidade, até mesmo um crescimento. A gente pode ver, mas eu acredito que grandes franquias começaram assim, de um empreendimento talvez de necessidade, de um empreendimento pequeno, que foi tomando forma, e hoje são grandes empresas. Mas eu não quero ser grande. Ok, você pode continuar sendo microempreendedor individual, mas ser constante. Bem, eu quero encerrar fazendo novamente a mesma pergunta que eu te fiz lá no começo do vídeo. Que tipo de empresário você quer ser? E a resposta não está no outro, está dentro de você. Então, antes de você começar a procurar conteúdo de como vender mais, de como ser mais lucrativo, pare um pouco, pelo menos de 5 a 10 minutinhos e escreva no papel, né, medite sobre isso. Que tipo de empresário você quer ser? Alguém visionário ou um imediatista? Será? Bem, temos muito mais conteúdos além desses aqui no nosso canal. A gente trata de mudança de mentalidade, né, para destravar a nossa mente para o sucesso. Mas também tem muita dica prática de como você consegue ali administrar o seu MEI. E eu te convido a fazer parte da família do Destrava. É só você clicar aí e já se inscrever no nosso canal. Não esquecer, gente, de deixar o like, porque aí o YouTube entende, leva o conteúdo para mais pessoas. E assim como ajudou você, pode ajudar outros mais. Tá bom? Combinado? Não esquece do like, hein? Tchau, tchau.